Quando você une, quando você conecta pessoas com cabeça de loucura, atitude de louco, você consegue ter uma mistura chamada sucesso. Como que começou essa minha transformação? Foi quando eu entendi que era importante eu transmitir uma imagem diferente. E algumas marcas, principalmente as que eu trabalho na RP, elas entregam demais além do preço. Imagina um filho que cresceu e que não conheceu o pai. A única forma que ele tem de conhecer o pai é através de uma falta de Egito. Antigamente, as pessoas vestiam armadura e vai pra guerra. A tua armadura hoje é a tua roupa. Estamos aqui na mesa com amigos que vão contar a sua história, que vão contar a sua jornada, que vão somar também na sua jornada, e iremos também unir, trazer amigos convidados, porque essa mesa aqui é grande, essa mesa ainda cabe muitas pessoas, e a gente só tem um objetivo: compartilhar, transbordar aquilo que a gente consegue colocar dentro do nosso dia a dia. Seja bem-vindo ao Movimento Prime. E para começar esse bate-papo, porque eu quero deixar isso bem claro, viu? Aqui não tem nada combinado, sabe? Aqui a gente nem imagina o que vai fluir, o que vai sair. Mas a gente sabe que dessas cabeças aqui vai sair muita coisa boa. E a gente, nesse primeiro momento, o Movimento Prime, ele tem esse objetivo de mostrar para vocês, de conectar, de gerar ambiência com os amigos que estão aqui do nosso lado, para poder a gente começar a estimular você também aí do outro lado. E nós vamos começar se apresentando, né? Porque como é que a gente vai conversar com o que a gente não conhece? E a gente vai começar se apresentando, mostrando para vocês um pouquinho da nossa história, da nossa jornada, e depois aí a coisa vai fluir, sem roteiro, sem o que a gente imagina que vai ter, vai fluir. Eu queria iniciar esse momento, essa conversa, falando um pouquinho e conhecendo um pouquinho mais sobre o Marco. O Marco, que é da RP Relojaria. Errei. Relojoaria. Deixa eu dizer pra vocês. É só para comprovar que não tem. Não tem. Fala aí também rapidinho, relojoaria. 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 Fala aí rapidinho. Porque nosso amigo Marcos Carlos tem uma língua um pouquinho travada. Perdoa, não sei. Tá falando primeiro, né? É porque fala bem. Ele fala, né? Foi forçado. É esforçado, porque não basta só você ter o talento. Você tem que ser esforçado. Tem que meter a cara. E isso vai ser pauta para nossa conversa aqui, viu? Mas o ideal, pessoal, a ideia é exatamente essa. O Marco vai contar um pouquinho da sua história, da sua jornada, para poder compartilhar com você aí também um pouquinho dessa história com a gente, porque eu tenho certeza que tem coisa que a gente nem imagina, né? Marco, meu amigo, conta pra gente um pouquinho dessa história, dessa jornada. Agora eu quero ouvir esse seu caminhar aí, né? Porque eu sei que tem muitos desafios, hein? Demais. Prazer, meu nome é Marco, sou proprietário da RP Relojoaria. A Relojoaria já está aí desde 2019, mas minha vida empreendedora não começou aí, em 2019. Começou lá em 2010. Eu comecei vendendo roupas, viajava para Fortaleza e trazia para cá, para Teresina, e vendia roupa. E aí começou meu gosto por empreender. E sempre isso eu já peguei da minha avó, que vendia perfumes e sempre me colocou, né, para gostar de empreender, né, de trabalhar com vendas. Só que os relógios começaram aí a vir para mim em 2010, 2009, antes das roupas. Os relógios, eles começaram para mim em 2019, mas antes vieram as roupas, e aí eu comecei a vendê-las. Ver esse dom aí de vender da minha avó, e foi indo, certo? Depois de 2017, fui fazer uma pós-graduação em marketing digital, e lá surgiu um trabalho para desenvolver sobre quais os ramos que se perpetuavam durante décadas, séculos. E daí foi que eu vim conhecer a relojoaria. Mas meu gosto por relógio veio lá em 2008, 2009. Minha mãe sempre me presenteava e eu sempre me identificava e gostava, sabia escolher os relógios certos. E aí eu vou unir o útil aqui ao agradável do empreendedorismo. E aí comecei em 2019
a trabalhar com relógios, comecei as primeiras vendas, né? Era loja totalmente digital, vendia para todo o Brasil. Caramba, 2019, loja digital. Isso. Que visão, hein? Só a minha coragem Meu sonho. e o sonho. Comecei por lá, começou as primeiras revendas, né? Primeiros meses aí, sempre 2, 3 vendas. Depois de um ano, já estava aí vendendo cerca de uns 50 relógios por mês. E aí a gente viu o potencial que era a RP. E aí as marcas viram eu trabalhando com outras e me chamando. E hoje a gente está com um leque aí de 9 marcas para serem vendidas pelo Brasil. Meus clientes, principalmente, né? Eles me dão dicas de quais relógios eu vou ter que trazer. Eu poderia ter um site, né, cheio de relógios, mas não prefiro. Trago relógios pontuais. E hoje a RP já está aí enviando relógios para todo o Brasil. Todos os estados a gente já trabalha, né? Enviando os relógios. E, assim, cara, é minha paixão. Eu gosto muito da relojoaria. Eu tento trazer esse meu gostar para o meu cliente. E é isso. Empreender para mim é fascinante. Eu gosto demais. E assim, pessoal, o empreendedorismo é um desafio, como você falou. E quanto mais a gente pensa em construir, a gente mais tem que ter conhecimento. Isso é fundamental para o empreendedorismo. Verdade. Nem tu, né? Verdade. E isso aí que tu tá falando, Marco, é uma coisa que é muito massa, porque quanto mais você entra em um segmento, em um mercado, mais profundidade você tem que ter, né? E a profundidade é exatamente isso, conhecimento, né? Entender, né? Você entender os relógios, saber o que está vendendo, entender de cada marca, Verdade. saber de onde surgiu, a evolução de cada relógio, o local que você deve utilizar cada relógio, já entra mais o lado aqui do Honor. É verdade. Inclusive, Honor. Quem é Honor? Vamos lá, quem é Honor? Primeiro nome diferente, né? Verdade. Nome diferente, todo mundo nisso chama o nome de forma errada, mas é Honor. E sou Honor Momus, eu sou consultor de malha masculina, né? Comecei a empreender nessa área porque no início começou como um hobby para mim. Primeiramente começou lá no início da adolescência, quando eu tinha uns 11 anos de idade, talvez. Quando houve uma modinha na época, eu comecei a seguir aquela modinha. E aí depois eu comecei a gostar de moda. Até que no início do ensino médio, acho que com 16 anos de idade, eu vi um primeiro vídeo no YouTube falando sobre moda masculina. E aí eu achei super interessante. Numa época onde estava todo mundo usando Crocs, sapatênis, enfim, aquelas camisetas com marca gigantesca que ninguém usava. Era All-Star, Hollister, Abercrombie, eu usava tudo isso. Eu posso brincar, né? Eu julgo porque eu usava. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum em algo que eu fazia. dizer que eu já usei calça boca de sino também. Deixa eu visualizar aqui. Se um consultor de imagem que eu usava, não tem problema. Agora, se você usa, usa até hoje. Verdade. Bora mudar. Mas, enfim. E aí começou, ali naquele momento, eu assisti um vídeo. E aí eu comecei a consumir todo o conteúdo daquele canal que tinha no YouTube. Encontrei outro, acho que na época só tinha 3 canais que falavam de moda masculina, assim, do que eu gostava. E aí eu assisti e reassisti os vídeos deles várias vezes. Só que eu tinha ali um momento, uma dificuldade naquele momento para mudar a minha imagem. Que era o quê? 2 coisas. Dinheiro. Eu era adolescente, eu não tinha renda. Ganhava roupa, né? Quem ganha roupa do pai e da mãe. Não tem muito o que escolher, né? Às vezes até a roupa usada do primo. E tinha uma outra coisa. Cara, eu tinha medo do que os outros iam falar. Porque eu comprei ali, naquele momento, eu comprei um sapato diferente, um tênis diferente. E aí o pessoal começou ali a me zoar. E aí eu me importava muito com o que o outro ia falar. E aí eu recuei um pouco. E aí, eu passei a demorar muito para mudar a minha imagem, mas eu continuei estudando. Eu ficava assistindo, cara, vídeo
do pessoal dos Estados Unidos, da Europa, falando sobre imagem masculina, mesmo sem entender inglês. Não entendia quase nada, não ficava assistindo. É por isso que surgiu o Ladies and Gentlemen? Ladies and gentlemen. Surgiu daí. Eu me atrevo a falar isso. Também não. Também não. Ladies and gentlemen. Eu sei meu lugar. Não dá pra mim. Então assim, para resumir, aqueles mesmos amigos que no início tiravam ali onda comigo, só me zoavam, depois do tempo começaram a pedir dicas para mim. E eu comecei a auxiliá-los de maneira gratuita, né? Era um hobby para mim. Eu levei amigos em loja, no shopping, para comprar roupa com eles, ensinar eles a se vestirem de maneira gratuita. E aí, depois eu vi assim, durante a pandemia, que foi o momento que eu quebrei. Naquele momento eu tava empreendendo também numa área, e aí eu quebrei, e ali eu vi assim, poxa, eu posso trabalhar com o que eu gosto. Naquele momento ainda não tinha quase ninguém no Brasil que era consultor de imagem masculina. Não tinha quase ninguém, eram pouquíssimos no Brasil. E aqui no Nordeste, era eu e outro na Paraíba. Enfim, então me especializei, comecei a trabalhar e hoje tenho muitos clientes, inclusive nessa mesa aqui. Nessa mesa aqui, só o Wallace que tá me enrolando para começar a construir. Mas é uma honra poder atender meus clientes, que a maioria viram amigos, né? Porque aqui eu estou numa mesa entre amigos, entre clientes e amigos, parceiros, e é uma honra para mim dizer que o que eu trabalho é algo que eu gosto também. E aí, com o meu trabalho, eu consigo estar alinhado com outros amigos, amigo que trabalha com marketing, que trabalha com relógio, e a gente precisa de um do outro, aquele que trabalha com posicionamento fotográfico, aquele que a gente pode indicar que a empresa precisa da empresa dele na IA, mas enfim, vamos continuar a conversa aí. Verdade. Uma coisa que tu falou, eu falo muito pros amigos, né? Às vezes nós não temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E imagem é algo que, se você não cuida dela no início, você pode não ter a possibilidade ou a oportunidade de mudar aquela percepção que você teve, né? Imagem é algo muito importante, né? E a gente não está falando só de imagem física, também de comunicação corporal, né? A imagem, como o corpo se expressa, às vezes é a tonalidade da voz, é a maneira como você vai falar, é o como você vai falar. Tudo isso influencia muito. E entra em conjunto. Tudo. Né? E entre outros aspectos também, acessórios, relógios, pulseiras, enfim. E outros aspectos. Vocês, por exemplo, os quatro chegaram aqui com belas mochilas. Eu acho que não vai aparecer no vídeo, mas os quatro estão com belas mochilas aqui. Então, de parabéns. Mas entre outros pontos que a gente não consegue ver, o perfume. Né? Isso também conta para a nossa imagem. E eu acho que conta uma coisa muito importante. Rede social. Muito importante. Verdade, faz parte. E as fotos profissionais, não é mesmo? Verdade. Então agora eu vou me apresentar, né? Eu tô medo de ser breve. Meu nome é Carlos Andrade, sou administrador, sou sócio fundador da JCA, sou empreendedor desde os 12 anos de idade, até brinco. Meu primeiro negócio foi vender siriguela lá em Campo Maior. Eu brinco porque vender, eu acredito que seja a maior habilidade que um empreendedor tem que ter. Capacidade de saber vender, ou seja, o seu produto, ou seja, a sua imagem, ou seja, a sua capacidade, seu serviço. Né? E hoje a JCA já tem 15 anos de mercado. Hoje a gente atende clientes em todo o país e fora do Brasil também. Tenho aqui também um amigo que se tornou sócio recentemente, que é o Davidson, de um outro projeto que a gente vai compartilhar em outro momento. Tá? Sou capoeirista, sou disciplinado na academia, sou um cara que tento o máximo possível manter consistência naquilo que eu me proporciono, porque eu sei que muitas e muitas decisões na nossa vida, elas são só uma parte de um processo. Mas se você não mantém constância naquilo, você se perde no caminho. Né? Então, esse é o Carlos, que conversa um pouco com você de várias formas, através das redes sociais, através do dia a dia, através das amizades, para poder a gente conseguir chegar no objetivo. Né? Então, prazer. Viu? Seja bem-vindo de novo ao Movimento Prime. E quem é esse cara que gente boa, que tá aqui escondido, aqui caladinho, mas na hora que ele começar a falar, quem Rapaz, é eu esse vou cara? começar minha apresentação
de forma diferente, né? Nunca me apresentei dessa forma, mas eu sou o pai da Ana Mel e o noivo da Natália. Olha aí. Tá. Foi pesado. E bora voltar de novo. Ainda bem que ainda vai chegar meu vez. Mas vamos lá, falando do âmbito profissional, eu sou formado em computação, eu trabalhei 16 anos na área. Quando eu decidi sair da computação para fotografia e vídeo, eu estava no ápice da minha carreira, eu estava trabalhando na empresa de Portugal, então assim, estava muito bem. E só que eu acho que a gente tem que fazer realmente o que a gente gosta, né? Assim como o Marcos, que eu sei que tem outra profissão, mas realmente escolheu, né, empreender nessa área, eu decidi estar na fotografia, né? Isso me faz mais feliz. Como vocês sabem, eu sou bem expansivo, então para mim, de fato, relação, né, ter contato com pessoas ali, sorrir, brincar, é muito prazeroso, né? É uma coisa que realmente está na minha essência, né? Então, ser fotógrafo, trabalhar com vídeo, é algo que realmente eu me sinto completo, né? Então, foi aí que eu decidi ficar e estou, e graças a Deus, escolhi estar no posicionamento, né, das pessoas através dos retratos, né? Porque quando a gente começa nas fotos de casamento, batizado, infantil. Então, tudo isso aí a gente fez no começo da carreira, porque a gente tem que ganhar nome, mas eu senti um chamado mais forte para esse lado, porque eu gosto de empreender, eu gosto de ouvir as pessoas. Então, chegou um momento na minha carreira que eu falei assim, poxa, eu estou fazendo um retrato de todo mundo, replicando isso para todo mundo, mas a pessoa tem uma personalidade, a pessoa ela tem um tipo de cliente, ela tem um tipo de comunicar, ela tem que comunicar algo para alguém, então não tem como eu replicar para todo mundo. Então comecei a estudar sobre os arquétipos, comecei a entender sobre pessoas, comportamento, e aí a chave mudou, e foi aí que eu cresci na minha carreira realmente, e consegui um nome no mercado, né? Então esse é o Wallace, um cara que faz por amor e gosta muito disso aqui, de relacionamento, de estar com pessoas. Perfeito. Show, cara. Que massa, viu? Gostei. História, gostei. Viu? Não vou fazer igual mais não, pode deixar. Quem é Davidson? Quem é Davidson? Na verdade, é alguém que é apaixonado por tecnologia, empreendedorismo. Eu cresci, basicamente, eu digo que eu nasci dentro da tecnologia, né? Por quê? Porque desde pequeno já vem do meu pai. Então, tem um primo que trabalha também na mesma área. Então, desde novo ali, meu pai sempre trabalhava e me incentivava nessa área de tecnologia. Desde pequeno eu me lembro que o primeiro computador queimei a fonte, né? Então logo encheu a casa de fumaça, né? Ajeitou depois? Aí foi o que aconteceu, meu pai não brigou comigo, porque era bem caro naquela época, mas ele não brigou. Ele disse, não, vem cá, filha, vem aqui que eu vou lhe ensinar como é que nós vamos consertar. Ele foi, trocou e a gente resolveu. Além de tecnologia, eu sou empreendedor também, né? Sou uma pessoa que é apaixonada pelo empreendedorismo, então tenho alguns negócios, tanto voltado para a área de tecnologia, para a área do segmento de energia solar. Inclusive, tem um sócio aqui que já falou, o Carlos, um negócio novo que a gente está colocando agora. E hoje eu acho que eu sou esse apaixonado, além de tecnologia, empreendedorismo e princípios, né? Então, eu sou uma pessoa que gosto de ser disciplinada e gosto de seguir princípios, né? Então, independente de qualquer coisa, eu acho que eu carrego um legado que vem meu pai, de pessoas dentro da minha família, que é princípios. Então, eu acho bem interessante, porque independente de quem seja a pessoa que está ali, eu nunca trabalho naquilo que os outros acham, mas naquilo que vai me ofender. Então, hoje eu carrego isso para dentro de casa, eu procuro aplicar ser um excelente marido naquele momento que é para ser, dentro da empresa, para minha filha, eu ser um excelente pai, ou cumprir o meu melhor papel dentro da minha família sendo um bom pai, dentro da empresa, ali, dentro na mesa de amigos, e como já aconteceu algumas situações mesmo que eu disse, já teve convites de amigos para algumas situações que eu disse, infelizmente eu não vou conseguir participar. Por quê? Porque é meu princípio eu não participar disso. Mas eu sou seu amigo, né? Já até aconteceu coisa assim, eu disse, não, depende porque é uma questão minha, né? Então eu sou essa pessoa que gosta de empreender, gosta de ler muito livro de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, enfim, e sou essa pessoa estourada que ninguém segura, tem que dar uma regada. Na verdade, a gente até brinca aqui. Você nunca falei pra vocês que aqui são uma união de loucuras? Pois é.
todo mundo aqui tem uma loucurazinha particular, né? A gente até brinca, né? Acho que hoje em dia quem não tem uma loucura não é normal. Esse aqui é acelerado, viu? Esse aqui é no 320, meu. Fórmula 1 perde efeito pra ele aqui, viu? E é engraçado que na hora que eu chego, e não é a primeira vez que já me aconteceu, já teve outras pessoas, eu tenho um mentor, né, que às vezes quando eu preciso tomar algumas decisões, eu chego lá e chego disparando, calma, calma. Já chegou hoje mesmo, aconteceu, o carro, não, calma, senta. Primeiro eu mesmo sintonizei. E isso é legal porque para vocês verem o quanto que quando você está numa ambiência correta, você vai se conectando e você vai evoluindo, né? Treinando habilidades e competências, né? Sim. Por exemplo, várias vezes aqui, nessa mesa aqui, a gente já teve conversas de feedbacks construtivos entre um e outros, exatamente para poder melhorar naquilo que muitas vezes você não consegue enxergar, né? Sabe, várias vezes, eu falo muito isso com o Marco, porque, por exemplo, ele botou essa mesa, esses relógios aqui na mesa, eu achei que foi uma covardia, não entendeu? Todo mundo aqui. Mas eu já olhei assim e falei, Marco, rapaz, tu já colocou um aqui, mas quando eu vou tirar alguma dúvida com ele, que não é só sobre relógios das marcas que ele disponibiliza, ele me ajuda em outras informações, né? E é muito legal, né, Marcos? Que eu acho que o universo que traz para ti é exatamente esse, por exemplo. Bem, trabalhar com relógio abre a minha possibilidade de eu conhecer a história dos relógios, das marcas, né? E como isso influencia hoje no dia a dia, porque o relógio virou um negócio que eu acho que de um tempo para cá explodiu de uma maneira, né? 2022 para cá, quando eu comecei lá em 2019, não era tanto. Não era? Mas depois de 2022, começou aí muitas pessoas atrás de relógio. Tanto para posicionamento, como para o estilo mesmo. Tá? Cara, Tem pessoas que também procuram relógio porque se identificam com os pais, né? O pai tinha aquele relógio, eu vou querer ter esse relógio. O papai gostava de uma marca de relógio, eu vou querer este relógio. E aí foi isso, né? Tá um boom danado. Você cria, parece que uma história, uma conexão com o relógio, né? Que parece que, por exemplo, eu não tinha essa perspectiva, né? E convivendo contigo eu comecei a ter. Por exemplo, tem gente que tem um relógio para cada momento importante da vida. O relógio representa aquele momento, né? Por exemplo, do nascimento de uma filha, da formatura, né? Isso acontece muito contigo lá. Como é que funciona? Quando o cliente vai comprar assim, não, Marco, eu vou comprar esse relógio aqui porque eu quero que ele represente isso para mim. Como é que funciona isso? Todos os dias acontece isso. Os atendimentos são dessa forma. A maioria das pessoas, Marco, eu estou precisando de um relógio porque minha filha vai nascer daqui a 2 meses. O que eu vou comprar? Me diz aí. Eu vou auxiliar eles. Marco, passei em um concurso público. Você, por exemplo, um delegado. Qual relógio que eu preciso ter? Deixa, com certeza. Caramba. Marco, vou casar no próximo mês. Essas são as preferências, né, dos clientes em procurar um relógio. Né? Basicamente isso. E não é sobre marca, né, Marco? Não é, não. Não é sobre marca, é o que eu falo. Muita gente se apega a grandes marcas. Eu não vou nem citar nomes que eu não gosto de fazer isso. Mas existem sim relógios com excelente custo-benefício, como a Orient, a Casio, certo? Várias e várias outras marcas ali da porta de entrada, que é o que eu busco na RP, trazer isso. Pessoas que não se identificavam com o relógio, que pensavam que todo relógio é caro, não é, tá certo? E algumas marcas, principalmente as que eu trabalho na RP, elas entregam demais além do preço, tá? Qualidade total. E eu acho que entra no outro ponto, Marco. Além de alguns acharem que todo relógio é caro, tem outros que acham assim, todo bom relógio é caro. E aí eu acho que dá uma grande diferença no que tu trabalha. O Marco trabalha com bons relógios, o preço Acessível. mais Sabe o que eu acho interessante? Existe o valor realmente da peça em si, existe. Mas eu acho que o maior valor não está no questão da aquisição financeira, mas eu acho que está no significado disso. E eu não tinha isso. Né? Na verdade, a ambiência, o movimento, essa conexão de amigos, foi isso que aconteceu. Então, eu sou muito influenciado por esses meus amigos. Por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento. Normalmente eu usava muito, era Apple Watch, então eu me achava com aquilo por causa do valor. Então ali não é barato.
né? Numa época que estava Então, antes do que da área da tecnologia, é como se conectasse com o ambiente da Isso, tecnologia. Né? Isso, mas só que eu percebi que não tá tão ligado a isso. O relógio ele tem um significado maior, Sim. né? Então ele começou a eu olhar, aprendendo com o Marco, aprendendo com os meninos aqui, que o relógio ele precisa significar algo, porque olhar a hora a gente olha no celular. É muito massa aí, porque, por exemplo, eu olho para esse relógio, hoje eu entendo que ele é um cronógrafo, Sim. né? Você já começa a entender que é um relógio que tem uma referência dentro do mundo automobilístico, né? Exatamente. Sabe? Então você já começa a entender a máquina que você tá usando, né? Você consegue pegar a história, você consegue associar isso a ambientes e situações. Né? Exatamente. Tanto é que eu lancei agora o quadro Aprenda Relojoaria dentro do perfil no Instagram da RP, que eu vou explicando os estilos de relógio que existem, os tipos de relógio, casuais, os esportivos, os sociais, e aí os seguidores vão entendendo esse universo e vão, Marco, eu vou querer agora um esportivo, Marco, eu quero um casual, e vão aí Legal. construindo suas coleções. Nessa brincadeira aí, já Já devo foi ter bom. muitos Já legais. arrumei também algumas desculpas para a esposa, dizendo, não, esse aí é novo. Recentemente eu ainda não vi, não tinha visto esse. Lá, Minha amiga. Pior sou eu, porque eu tava arrumando desculpa para poder comprar para mim, agora minha esposa tá querendo comprar. E agora tá comprando o relógio com marca. Isso. O primeiro dela não tem nem uma semana que ela comprou. Como esse aqui, esse podcast vai ser depois, domingo eu vou presentear ela. Como esse podcast vai sair depois, eu posso falar aqui. é estratégico. Não, É estratégico isso, cara. É estratégico. Ó, a cada relógio que você dá para sua esposa, para sua namorada, para sua noiva, você tem a possibilidade de comprar uns 3. Entendeu? Eu já fiz Você isso. libera o acesso, entendeu? É assim que funciona. Não pode contar os Então, ela tá segredos. ganhando 2 em uma semana, menos de 10 dias. A probabilidade Eu tá tô com com a gordurinha crédito. pra depois. E eu acho interessante uma coisa que eu aprendi, né, nesse meio, que relógio, ele traz conexão. Você pode explicar Sim. melhor isso, né? Porque, tipo assim, às vezes, você nem conhece a pessoa, mas, opa, que relógio legal, tal, como é? E a pessoa vai explicar o porquê que não tem aquele relógio, né? Exatamente. E isso aí é muito estratégico, né? Na verdade, tem alguns acessórios, eu entro já nessa linha, que eles são intencionais, né? Eu acho que em tudo, pessoal, tudo que a gente pensa em gerar um foco, um objetivo, você tem que ter um comportamento intencional para Com aquilo. certeza. Você não vai conseguir ter um corpo bonito se você não for para academia. Você tem que ter a intenção de ir para academia, sabe? O Honor aqui, ele pode falar com muito mais propriedade. Por exemplo, se eu estou com a intenção de andar em um ambiente, de criar conexões profissionais, ou de me conectar com aquele ecossistema que eu estou querendo chegar, porque vai me trazer algum benefício profissional, seja qual benefício for, a sua imagem, ela fala muito. Ela é uma porta de entrada, né? E, na verdade, até consolida a sua presença lá, né? Total. Porque a imagem, ela pode... A sua imagem, ela pode trazer alguns significados para a pessoa que está te vendo. Ela pode trazer segurança, ela pode te trazer... Ou então pode trazer insegurança. Existem outras mensagens que ela pode trazer. Então, quando você está com a imagem, quando a gente fala imagem, é a roupa que você está usando, a combinação de cores, o caimento das cores, os acessórios. Se você tem barba, a barba tá alinhada, o teu cabelo tá arrumado, entendeu? Tudo isso aí vai influenciar positivamente ou negativamente em um momento que você quer conhecer, quer fazer uma conexão com alguém, um network, ou que você quer consolidar aquilo através de uma negociação, enfim. Então, se você quer chegar em alguém, como o Carlos estava falando, se você quer isso tanto de maneira profissional, quanto também amorosa, fica a dica, ou de maneira amorosa, até para fazer uma amizade, um contato ali, como a gente faz Um negócio. Um negócio também. Se você quer isso, a sua imagem ela pode ser muito favorável. E eu acredito que uma coisa é eu falando, outra coisa são os meus amigos falando. Só eu responder essa ideia que o Carlos falou, mas eu quero que vocês pensem aí, talvez em algum momento que a imagem foi favorável para vocês ou que foi desfavorável, talvez. Vocês conseguem pensar algum momento aí que... Eu queria só fazer um comentário.
Isso é bem interessante, por quê? Porque a pessoa que está vendo, ela nem entende por que aquela pessoa está passando aquela sensação, né? Sim. Então, se você entende disso, é uma arma muito poderosa, né? Se você entende que a cor escura ela passa mais autoridade, o blazer ela passa mais autoridade, né? O tipo de relógio, o sapato, a forma de falar, isso se torna uma arma muito poderosa, entendeu? Porque a pessoa ela não sabe por que ela está sendo conquistada ali, mas está acontecendo ali uma coisa com intenção, entendeu? Então, assim, isso é muito incrível. Wallace, só complementar, eu acho super interessante a tua fala, concordo totalmente, mas sempre uma coisa que eu falo é o seguinte, você tem que ter a intenção, de vestir a tua roupa é uma armadura. Antigamente, as pessoas vestiam armadura para ir pra guerra. A tua armadura hoje é a tua roupa, filho. É a tua roupa, entendeu? A nossa roupa, a maneira como nos vestimos, como nos portamos. Mas se aquilo também for algo que não é verdade, se a pessoa tá se vestindo de uma maneira que não tem nada a ver com ela, aquilo ali as pessoas vão perceber, entendeu? As pessoas vão perceber e aí fica com um cara assim, parece uma falsidade. Então a gente tem que sempre buscar se vestir bem, mas se vestir de acordo com a minha personalidade. Eu não criar um personagem, né? Não criar um personagem. Eu acho interessante porque o Oni, ele me conhece de uma época antes da transformação. Quando a transformação era. Então, ele me pegou numa fase, assim, que eu estava passando por alguns problemas pessoais. E ele ali serviu como consultor e como psicólogo. Então, é conselheiro, né? E melhor a palavra. Então, ali, eu não sabia o poder da imagem ainda. Como que começou essa minha transformação? Foi quando eu entendi que era importante eu transmitir uma imagem diferente. Por quê? Porque o cabelo não comunicava nada, minha aparência não comunicava nada, a vestimenta pior ainda. E eu fui por processos. Então, até chegar um resultado final, não tá bom ainda não, tudo bem. Aí fica assim, não tem como melhorar. Mas Tá melhorando. tá melhorando, tá 50 centavos, tá dando certo. Mas foi passando aquelas etapas, né? Então, chegou um momento e disse, agora vamos procurar uma visagista. Então, foi até a Aline, né? Hoje ela não tá mais aqui, mas a Aline que eu devo isso a ela. Por quê? Porque ela enxergou em mim um potencial na questão do cabelo. E foi totalmente uma mudança, né? O homem acompanhou isso de perto. Depois, a vestimenta, depois um procedimento. E aí, eu queria fazer uma provocação para vocês. A gente já falou de relógio, a gente já falou de vestimenta, mas uma provocação por que muitos homens ou empresários desse ramo que tem que estar bem vestido ou que tem que estar com uma boa aparência, tem às vezes dificuldade em achar que isso não é necessário? Cara, boa pergunta. Eu até vou jogar uma resposta, mas cada um tem a sua perspectiva, né? Muitas vezes é falta de habilidade ou de conhecimento para poder entender que a importância que é aquele posicionamento, né? Porque isso vai depender muito de cada área, de cada segmentação. Porque cada área existe os seus troféus. Por exemplo, se eu botar um Rolex no pulso, se eu chegar em uma determinada área, uma determinada situação, um ambiente, o Rolex ele não pode ter importância de nada. Mas se eu usar ele num ambiente correto, ele vai ter muita importância. Aí que vem volto lá, aí por isso que tem que ter a habilidade e o conhecimento. Porque, reforçando, cada ambiente ele vai exigir de você um posicionamento, uma postura diferente. Eu posso gerar uma conexão muito legal usando um relógio infinitamente mais barato que um Rolex e conseguir me comunicar e me conectar com a pessoa. Porque o cara que gosta de relógio, ele vai olhar pro teu pulso e ele vai dizer assim, cara, esse teu relógio é bonito, tu sabe a história desse relógio? Ele vai chegar e vai dizer assim, pode ser qualquer outro relógio, pode ser qualquer marca. Assim como o óculos, a caneta, a roupa, né? Então, eu dentro desse ambiente, eu percebo que o empresário que não dá importância, porque ele não tem o conhecimento e não é nem competência, ele não tem a habilidade necessária para saber o quanto que isso vai poder Agregar gerar e agregar para ele na jornada dele. Ou algumas vezes ele não quer perceber isso.
Eu tenho uma frase que eu digo assim, meu amigo, a gente pode ensinar tudo, menos o querer. Tem gente que não quer. Só que Aí tem o que uma- não quer se encaixa exatamente aí no que tem a falar. A gente conversou isso um dia desse, algo Foi. parecido. Mas agora eu quero só voltar a conversa aqui pro Davidson, já que ele falou isso aí, depois falou. Foi o seguinte, foi interessante que o Davidson fez a consultoria comigo, só que quando a gente se conheceu ali através de um outro amigo, que ele indicou pro Davidson fazer a consultoria, a minha consultoria, ela tinha um investimento bem mais em conta, né? Foi lá no meu início. E aí eu ofereci a consultoria pro Davidson, ele tava precisando. E aí ele falou assim, legal, mas obrigado. Ele falou assim, vou fazer daqui a um tempo. E aí passou um tempo, E tava um preço bem acessível. É no começo dele. aumentou um pouquinho, só um pouquinho, aí eu ofereci novamente, aí ele falou assim, não, obrigado. Aí eu falei assim, cara, aproveita e tal. Não, vou fazer daqui a um tempo. Aí depois de um tempo, quando já tinha aumentado mais um tanto, isso foi depois de 1 ano e meio depois, uns 2 anos talvez, aí já tinha aumentado já um tantinho, aí o Deus procurou assim, Oni, tô precisando de você. Pode fazer aquele preço que tu me ofereceu naquele tempo. Mas olha como foi importante pra ti, não é? Foi, Então, sim. muitas vezes a gente negligencia algumas coisas que a gente não percebe que a gente precisa, e é por isso que a gente precisa estar em mesas como essa. Movimento, A gente precisa estar em movimentos com pessoas, com parceiros, que percebem o nosso erro ou a nossa falha, ou um ponto que nós podemos melhorar, e essa pessoa, ela gosta tanto da gente, que ao invés dela alimentar o nosso ego e passar a mão na nossa cabeça, ela vai lá e fala assim, cara, tu tá errando aqui. Cara, tu tá tropeçando aqui. Um dia desse, o Carlos me falou um ponto que eu tava tropeçando, que eu tava errando. Ele me deu uma lição que eu já tava pensando nisso. E, cara, isso já tá fazendo uma mudança na minha vida. Entendeu? Então, a gente precisa de boas amizades, boas parcerias que nos fazem repensar sobre a nossa vida e que nos fazem progredir. E isso vale para a imagem. A gente tá em volta de pessoas como eu estava na adolescência. Quando eu comecei a mudar, o pessoal me zoava. Só que depois começaram a pedir dicas. E isso acontece com a maioria dos meus clientes, com boa parte dos clientes. Mas aqueles que já estão em rodas, que as pessoas já veem que podem progredir, as pessoas que têm que ter uma mentalidade de evolução, eles já chegam de forma mais rápida. Os outros não. Demora um pouquinho, como foi o caso, desde naquele momento. Lógico, cada um tem o seu momento. Mas depois vem o quanto que ela valoriza você como pessoa e você como empresário. No começo você acha banal. É. Engraçado que o Oni, tipo, uma particularidade, né, puxando sardinha pro lado dele, ele trata realmente da sua imagem. Assim como tem a parte de imagem do meu amigo aqui, que depois ele vai falar mais a parte de imagem, de transmitir essa imagem, né? Porque aqui é uma imagem que fica nos bastidores e em alguns lugares alguém vai lhe ver. Depois o Alisson pode até falar na parte de imagem, como que ele vai transmitir essa imagem para outros. Mas uma coisa que eu achei interessante é que o Oni, ele sempre... eu não sabia que chegar numa loja tinha até a maneira de deixar os sapatos ali na loja. Eu nunca me esqueci uma vez que eu fui no local e lá mesmo eu joguei. E aí eles, não faça isso não. Você tem que pegar isso aqui, você tem que cuidar. Bote assim, dessa maneira. Eu acho que nós vamos ter que ter um programa só sobre isso. Eu acho que sim. Eu não tô sabendo de como é que joga. Ele já deu dicas, maneira de sentar. Você vai em tal lugar, eu vou ter que ir em tal ambiente. Como que eu vou se comportar lá? Você vai usar isso, a postura. Ou então, muitas vezes, ele chegou, posso te dar uma dica? Isso aqui não tá legal, seu vestimento não tá legal, a maneira como tu falou ali. Ou, às vezes, já chegou amigo e disse, cara, tu tá falando alto demais, que é uma dificuldade, isso já é de família. Meu pai também fala muito alto e a gente não se percebe. Minha esposa já falou várias vezes, eu tô me controlando, tô se policiando, na verdade, até eu sei que eu preciso de um treinamento melhor de comunicação. Mas tu sabe falar, não é saber falar, é você saber como falar, né? Então, eu acho que o que muda a gente é uma palavra que meu amigo Carlos usa muito, eu vou roubar dele, ambiência. Ambiência. Ambiência, né? Eu digo que a ambiência não decide, mas influencia, né? Influencia demais. E a gente falou de imagem, aí eu fico imaginando assim, poxa, aqui existe uma orientação, aqui existe uma participação para poder complementar, para poder consolidar aquilo, materializar aquilo, né? Aqui, a área do Davidson já é uma área que você transforma, você materializa o resultado, porque quando passa por aqui, a última pessoa do processo é o Davidson, porque o Davidson vai chegar para você e dizer assim, bem, agora nós vamos estruturar o seu negócio, porque você agora está com cara de gente de sucesso, né? Agora eu fico pensando aqui no hábito, porque de todas as fases aqui,
Eu acho que a fase do Alisson é uma das fases mais complexas. Por quê? Porque você tá materializando a transformação. Cara, eu acho muito desafiador, porque você imagina muitas vezes uma pessoa que tem distúrbio de imagem, ou que tem dificuldade não gosta de se ver, de tirar uma foto, de fazer um vídeo, de gravar, sabe? Eu acho, conta assim, cara, como é pra ti, tu vê às vezes uma pessoa ali que não está lapidada, e quando ela vê uma foto, vê um trabalho teu assim sendo consolidado, e a expressão assim dela diz assim, meu Deus, como é que é isso pra ti, cara? Porque eu acho que isso é muito louco, né, cara? Cara, é incrível, porque, como a gente estava conversando, né? A minha parte é a materialização do processo do ONI ali. Então, o cliente, geralmente, ele vem de um processo que ele ali está realmente totalmente... Ele não entrega... Ele tá inseguro E está inseguro com o que ele vai ser, né? Exato, com o que ele vai ser, e ele está totalmente ali entregando algo que não conecta com o profissional que ele é. Uhum. Entendeu? Geralmente é bem menos. Então, quando ele vai para o processo e que ele vê que ele realmente é aquilo dali, isso dá uma autoestima incrível. O cara até se torna um profissional melhor porque ele tá outra pessoa, ele tá mais motivado, né? E aí, quando a gente entrega aquilo dali através do retrato, que ele se vê e que ele diz assim, cara, tem um vídeo no meu Eu Instagram. acho que você já deve ter ouvido muito. Isso aqui é uma IA, pô, não sou eu, não. Sempre, eu ouço muito, né? Até falando assim, rapaz, que é um WA, WI, né? Porque realmente a gente estudou muito para fazer o que a gente faz, não é só ali a técnica, né? Eu costumo dizer que eu nem estudo mais a parte técnica, né? Eu estudo mais sobre pessoas, porque você é uma pessoa, Deus é um, meu amigo é outro, Marco outro, então eu tenho que entender um pouquinho da personalidade de vocês. Não tem como eu trazer ali verdade naqueles retratos, que precisa ter verdade, né? Porque se você traz algo que não é, as pessoas percebem, elas não sabem por quê, né? Mas elas entendem, entendeu? Então a gente tem que entender de pessoas, né? Não tem para onde correr. E aí tem um cliente, tem um vídeo no meu Instagram, que a primeira fala do cliente, ele fala assim ao médico, cara, eu nunca imaginei que eu poderia fazer retratos assim, né? Olha o peso dessa frase. Cara, é incrível, né? Você mostrar para a pessoa que ela é muito além do que ela imaginava Que ser. ela imaginava. E quando você fala de imagem, você tá carregando ali tá carregando Tem muita coisa, né? Porque tem a história da É pessoa. o relógio, é o look. Sabe, tem os desafios que a pessoa tem. Exatamente. Então, quando você entra dentro desse cenário, você consegue ali, muitas vezes, dar uma perspectiva diferente para aquela pessoa que ela nunca nem tinha visto na vida dela. Por isso que eu digo que não são fotos, são retratos, porque você retrata o momento da vida daquela pessoa. Cara, eu vou mais além do que fotos e retratos. Por quê? E, na verdade, você é um criador de uma obra de arte. Sim. Por quê? Porque você disse que minha esposa ela é muito voltada para a área de pintura. Ela disse que não, mas ela faz lindos quadros, né? Ela pinta muito bem. E aí ela disse que uma das coisas que ela gostava bastante era a parte de fotografia e queria aprender. Então, quando ela fez uma mentoria com um amigo nosso, tem em comum, que ela pegou e aprendeu todas essas habilidades, ela pegou com facilidade. Por quê? Porque tem uma coisa chamada lá a questão das cores, né? Então é uma obra de arte, ela sabe quais os tons, e como ela tem essa facilidade, ela consegue deixar as fotos de uma maneira adequada. Então o que você faz é uma obra de arte. Por quê? Porque vai deixar registrado, seja o nascimento, seja a imagem da pessoa na internet, seja uma peça que você está fotografando, seja aquele momento de casamento, de um casamento, enfim, então eu já vejo o seu lado como sendo você entrega uma obra para aquela pessoa única. Ó, imagina um filho que cresceu e que não conheceu o pai. A única forma que ele tem de conhecer o pai é através de uma foto do vídeo. É verdade. Olha o nível, né? Tem hora que eu paro assim, que meu trabalho é incrível, porque eu pego um profissional e eu ajudo a levar o nível do trabalho dele. Porque imagina porque assim, o nosso Instagram, nossas redes sociais, é um shopping. As pessoas passam por lá direto. E um shopping, se a vitrine não está arrumada e atraente, o cliente fica ou ele sai? Ele não fica. E se está atraente, ele fica?
Então, verdade. assim, ele tem entre 3 a 4 a 5 segundos para decidir isso. Sim. Então, o que é que ajuda o cliente a decidir? É a imagem, são os retratos que estão ali, ou na capa do vídeo, ou nos criativos. Às vezes Então, você não caramba, vai o ter trabalho é incrível. uma oportunidade de poder convencer a pessoa com palavras, né? Se ela está avaliando pela imagem que você está colocando. Sempre vai ser a primeira imagem do teu perfil que vai convencer ela ou não. Verdade. E quando chega aqui? Então, começou a rodada ali, veio para a imagem e aí chega o momento de transmitir isso para outros. Aí entra o Carlos aqui. Como é que faz essa conexão? Verdade, verdade. O meu trabalho, ele entra criando essa estratégia, né, de unir todas essas fases, né? A JCA, a gente tem um trabalho que é focado na parte de gestão de redes sociais, criação de sites, enfim, de todo o universo e as plataformas, mas o Carlos também ele atua muito na parte estratégica, né? Porque todo caminhar ele vai te levar para algum lugar, mas você tem que saber para onde você quer chegar. Eu quero ser um bom profissional, ser uma autoridade, ser reconhecido naquela área. Então a gente tem um caminhar. Aí o Carlos ele faz uma estratégia, ele direciona quais são os passos que vão ter. Se tiver preciso, olha, a gente tem que melhorar a sua imagem não está legal. A gente tem que criar conexão com o seu público. Aí pode ser que seja a necessidade de um bom relógio para poder criar uma ambiência, para poder gerar uma conexão. Ah, pois tá bom, então, nós já temos uma boa imagem, temos pontos de conexão, agora a gente precisa materializar isso, transformar isso em uma comunicação. Aí já entra o AROS, né? E muitas vezes, pronto, estou com esse ecossistema aqui fechado. E o Carlos também entra na parte estratégica dentro do negócio. Ele também vai entrar ali, poxa, então agora eu já estou com o marketing bem feito, está sendo bem elaborado. Agora a gente tem que cuidar do comercial. Porque você não faz um investimento desse para você não gerar resultado, não gerar venda. Então, essa parte do comercial aí já entra um pouco mais da parte de estratégia, que já entra também o trabalho da Horus, que é um projeto que vai vir para outra pauta para a gente conversar, que é onde a gente materializa todo o caminhar que foi feito. E esse você percebe que são a união de vários produtos, de várias áreas trabalhando juntos, né? Nunca é só um. Sempre existe um ecossistema, um ambiente de conexão por trás, ajudando você em todo o processo da jornada. Você não cresce só, né? Verdade. Porque quem quer crescer entra nesse espaço de ambiência que foi falado aqui, né? Verdade. Entra nesse espaço de ambiência para você buscar pessoas que vão te ajudar a progredir em cada área. Em cada área. Pessoal, a gente queria agradecer vocês por esse primeiro momento, por esse primeiro encontro. Eu acredito que foi muito enriquecedor. E esse foi o primeiro de muitos que ainda vão existir. Vai existir bate-papos só com o Alice, com o Davidson, só do Marco e do One, do Carlos e de outras pessoas também convidadas, porque o objetivo do movimento Prime é exatamente esse: gerar conexão, gerar ambiência para poder a gente transformar todo esse nosso ecossistema em oportunidade de crescimento, seja para a gente que está aqui, seja para você que também está aí assistindo. Seja bem-vindo ao Movimento Prime e aguarde aí, porque vai vir novos episódios pela frente, que eu tenho certeza que cada um vai ser melhor que o outro.